Olá a todos, boa tarde. Antes de mais, um obrigado à ABAI e ao programa Ecoescolas em particular, não particularmente pelo convite, mas também pelo convite, mas sobretudo por continuarem a dar ferramentas que nos fazem acreditar que a escola pode ser um lugar, para além dos currículos, das matemáticas e dos portugueses e por tudo aí mais, uma escola mais ligada à realidade e às necessidades das pessoas e das crianças no dia a dia e para os preparar de forma mais equilibrada e adequada para o futuro. Portanto, esse é um agradecimento que já vem de algum tempo, mas aproveito agora para o fazer mais ou menos público. Dizer-vos que o Brincar de Rua é uma iniciativa da Ludotempo Associação de Promoção do Brincar. Somos uma associação sem fins lucrativos sediada em Leiria, com mais ou menos 6 anos de vida, que se tem centrado muito neste programa que se chama Brincar de Rua, e que vos vou falar. Um bocadinho sobre mim. Bom, sou Francisco Lontro, tenho 41 anos, sou pai, sou licenciado, como a Margarida já falou, em Educação Especial e Reabilitação, dentro de uma área que é Psicomotricidade e Saúde Mental Infantil, que dá assim um panorama interessante do que é o ser humano e da perspectiva da relação do ser humano e como é que ele se deixa afetar e o que é que nós podemos fazer do lado de fora, do lado da comunidade, para promover competências em qualquer ser humano, independentemente das suas capacidades inatas. E aqui há cerca de 5 anos nasceu esta posição de coordenador do programa Brincar de Rua. Eu ajudei a criá-lo, mas sobretudo gostava de vos falar, ainda antes de avançar para o Brincar de Rua, nesta minha aventura pessoal. Eu nasci fora do país, mas fui, por assim dizer, criado numa vila do Baixo Alentejo chamada Castro Verde. Se não conhecem, aconselho-vos vivamente a visitarem, porque é um sítio muito agradável. Enquanto eu vos vou explicar aqui um bocadinho da minha vida neste mapa, eu gostava que vocês fizessem também um mapa mental vosso de como é que foi a vossa infância, sei lá, entre os 8, 9, 10 anos, aquela altura em que nós começámos a ter alguma autonomia, e começassem a pensar em 2, 3 sítios assim daqueles icónicos, para além da vossa casa, claro está, mas 2 ou 3 sítios icónicos da vossa existência no lugar onde vocês foram criados, onde cresceram, e que tentassem perceber mais ou menos, ok, isto representa que distância desde a minha casa até esse ponto. Sei lá, por exemplo, vamos falar daqui de sítios interessantes de Castro Verde, que vocês vão reconhecer com toda a certeza. Então eu quando fui para Castro Verde, fui viver aqui para a casa dos meus avós. Aqui é o Largo da Feira e nós tínhamos aqui criámos aqui um percurso para bicicletas. Aqui era a carpintaria do meu tio Marçal, onde eu criei N brinquedos que vinham da minha imaginação. Aqui era uma tasca, taberna, agora chama-se tasca, mas na altura chamava-se taberna, onde eu ia às vezes com o meu tio assistir ao canto alentejano informal, o cinema, o parque infantil, a menina Aline que vendia doce, e apesar dos meus pais não me permitirem comer doces, de vez em quando lá pingava qualquer coisa, a minha escola primária, o vizinho que tinha umas laranjas incríveis, nesta altura do ano era certinho e sabido que nós havíamos de terminar a nossa viagem, ao passar a nossa viagem de regresso da escola, roubando uma laranja daqui deste vizinho. O campo da bola que nós criámos aqui neste lado da vila, que era um descampado, e nesta altura agora já está urbanizado, e por aí adiante podia estar aqui a falar de vários locais desta vila. Mas porque é que eu achei interessante trazer isto? Por assim um bocadinho só para trás, eu creio que o ponto mais longe que eu pus aqui, desde a casa dos meus avós até à biblioteca da Carlos Gulbenkian, daquelas bibliotecas que era só um repositório de livros, porque havia, se calhar há aqui gente contemporânea disso, as bibliotecas itinerantes da Carlos Gulbenkian, e eles iam levar os livros quase à casa das pessoas, mas eles tinham aqui o repositório e eu ia lá de vez em quando. Mas a distância que vai desde este espaço, da casa dos meus avós até à biblioteca, seriam mais ou menos uns 800 metros. E este talvez fosse o sítio mais distante a que os meus pais me deixavam ir,
talvez entre os 8, 9, 10 anos, eu podia ir autonomamente e caminhar para lá. A verdade é que olhando empiricamente, senso comum, nós percebemos que esta é uma realidade que mudou bastante, é praticamente impossível termos hoje uma criança de 8, 9, 10 anos que tenha este nível de autonomia, mesmo numa vila como Castro Verde, que continua a ser vila, não fez esse upgrade para a cidade, mas mesmo em Castro Verde, que é uma cidade, é uma vila pacata, é impossível ver crianças com 8, 9, 10 anos, impossível não é, mas é muito difícil ver o nível o número de crianças que se viam, e os estudos mostram isso, estudos feitos inclusive em Portugal, mostram que o nível de mobilidade das crianças na cidade se alterou drasticamente. Há um autor que vos vou falar aqui várias vezes hoje, o Tim Gill, que diz isto, que de certa forma estamos a encurtar os horizontes da infância. Isto, eu acredito que, agora façam um exercício, aquele exercício mental que vocês fizeram, ponham aqui no bate-papo, ponham vocês a distância, a máxima distância que vocês percorriam nestes 3 ou 4 pontos que vocês idealizaram, ponham-nos aqui. Okay? Escrevam aí no bate-papo, eram 1000 metros, eram 200 metros, eram 300 metros, a distância máxima que os vossos pais vos deixavam ir em autonomia, e vamos comparar isto com o que nós sabemos que acontece hoje, e em particular eu trouxe-vos aqui este gráfico que recolhi de uma apresentação do time, e que mostra 4 gerações de crianças de 8 anos, portanto, no momento em que fizeram 8 anos e qual era o nível de autonomia deles na deslocação na cidade, e acho que isto é um bocadinho icónico do que eu estou aqui a dizer, não é? E vemos aqui o bisavô que tinha este perímetro, este diâmetro, esta área que podia percorrer com autonomia. Depois tínhamos o avô, que aos 8 anos tinha já esta autonomia mais reduzida, tínhamos a mãe que tinha este nível, e tínhamos o filho que agora pode ir até ao final da rua, não é? E isto, como eu estava a dizer, acho que tem inúmeras consequências e implicações que nós, talvez assim numa primeira análise, pensemos, mas por que raio de razão? O que é que isso tem que ver? O que é que importa isso, não é? Se os miúdos continuam a ir e cada vez podem ir mais longe, seja no ecrã, ou podem ir mais longe no carro dos pais. Mas eu destaco aqui, pelo menos, estas 5 que me abalam e que têm muito que ver com a razão de existir do brincar de rua. Desde logo, o nível de mobilidade das pessoas, a capacidade que elas têm de se deslocar na sua cidade. Desde logo, o nível de autonomia que as crianças têm para poder decidir algum tipo de programa e algum tipo de deslocação. Fazendo só aqui uma nota que a OCDE, em 2016, se não estou em erro, lançou um estudo que diz que em Portugal apenas 4% das crianças se deslocam, se encontram com outras crianças com menos de 11 anos, crianças com menos de 12 anos, apenas 4% delas se encontram com outras crianças com algum nível em situações fora da escola, apenas 4% das crianças, e acho que estes dois dados estão relacionados. Também ao nível das relações sociais, não é? Das pessoas que nós conhecemos, quer sejam os nossos colegas, quer sejam as pessoas que fazem parte da história da cidade, que fazem parte da história da nossa vida. Questões de identidade do local onde habito, não é? Conhecermos o sítio, conhecermos as histórias, conhecermos as pessoas e conhecermos tudo o que está por trás da dinâmica da cidade, e que implicação é que isso tem na minha dedicação ao projeto da própria comunidade no futuro, não é? Como é que eu me posso dedicar ao bem comum da minha vila, do meu bairro, se eu não tenho nenhuma relação afetiva, não tenho nenhuma relação de identidade com aquele espaço? Mas também que tem que ver com a capacidade e liberdade criadora, porque a cidade também é um espaço, ou o bairro também é um espaço de construção. Eu ali no meu mapa assinalei com grande saudosismo, por exemplo, a Casa da Árvore que construí num sobreiro, numa zona também descampada na altura. Como poderia destacar outros processos que me parecem bastante relevantes, mais uma vez, nesta história do envolvimento das pessoas, que começa, obviamente, desde a mais tenra idade, das pessoas com o espaço em que habitam.
Bom, a verdade é que nós temos hoje a cidade de que precisamos, não é? Está aqui uma imagem dos anos 60, dos anos 50, 59, sim, 59. Este é o Terreiro do Paço em 1959, que era um parque de estacionamento, foi transformado num parque de estacionamento, não sei quando, mas foi transformado num parque de estacionamento, à luz das necessidades da cidade de Lisboa, na altura, que vivia muito da relação com os complexos fabris na margem sul e com os complexos fabris na zona do Poço de Bispo e por toda a zona que hoje é a Expo. E, portanto, a cidade se foi adaptando à necessidade de construir, de fabricar, da explosão da indústria, e isso foi, obviamente que está aqui, a explosão do carro também tem que ver com o lado mais consumista e o lado mais de estatuto que confere, ou que essa imagem que se foi criando do consumismo conferir algum tipo de estatuto social, claro que sim, mas também muito que ver com a necessidade. Portanto, as cidades sempre se foram respondendo às demandas, às necessidades das pessoas. Eu acho que nós o problema grande que está aqui, e agora quem conhece esta zona de Lisboa sabe que isto foi completamente transformado e a zona ribeirinha foi completamente devolvida às zonas pedonais e à vivência das pessoas, mas foi era uma reivindicação de anos e anos e anos. O que eu acho que está a acontecer é que o mundo está a mudar muito depressa, não é? Quer dizer, para os nossos avós, as mudanças sociais a que eles assistiram, elas foram ocorrendo de forma muito mais lenta do que nós agora, e as demandas que nós temos agora, o ritmo que a mudança vai acontecendo para agora é cada vez mais exigente. Não há dúvidas nenhumas que nós vivemos na melhor era que podia de sempre para se habitar, para um ser humano habitar à face deste planeta, mas a verdade é que há aqui muitos desafios que continuam com uma resposta muito dúbia e que não respondem às vezes ao que nos fazem pensar sobre esta tal Golden Era. Será que vivemos mesmo nesta Golden Era? Eu não me vou dedicar aqui muito a esta questão que são as desigualdades sociais. Este cartoon já tem mais do que 10 anos e, portanto, esta assimetria, ou esta simetria desassimétrica, chamemos-lhe assim, já está completamente desatualizada para números catastróficos que no outro dia li que talvez seja de 10 dos mais ricos têm tanta riqueza como um disparate de gente dos mais pobres, portanto é assim uma coisa assustadora. Mas há outros três que me quero dedicar aqui um bocadinho mais. Desde logo esta questão do sedentarismo e da obesidade. Se vocês não tinham noção disto, cerca de 1/3 das crianças portuguesas têm excesso de peso, tinham excesso de peso antes da pandemia, e eu acredito que este número deve ter disparado. Outro número que é perfeitamente assustador é que 84,3% das crianças, crianças jovens, até aos 15 anos de idade, não praticam os níveis de atividade física recomendados pela OMS. 84,3%, que é um número assustador, atendendo ao potencial de consequências que isto tem na vida deles. E depois, quer dizer, temos aqui a sequência lógica das coisas, que é eu, quando chego à vida adulta, se não tenho hábitos de vida saudáveis, não é? Se eu, quando sou criança, não tenho uma escola e uma família, claro, tem que começar na família, que faz a reciclagem. Estou a pensar aqui no programa Ecoescolas, uma parte da vertente da Ecoescolas. Como é que depois uma criança que não tem por hábito ter uma vida, um ritmo de atividade física ou um hábito de atividade física, provavelmente sabemos nós que não vai ter uma vida de adulto também nesse registro. E isso quer dizer que 74% dos portugueses hoje, ou em 2020, raramente ou nunca praticaram exercício físico ou desporto. Portanto, temos aqui uma consequência direta. Bom, por outro lado, há este problema que é um problema, é um paradoxo. Muitas vezes eu penso nele como assustador, porque é uma realidade muito silenciosa, não é? Esta ideia da solidão. Não é? Porque nós vivemos num mundo em que cada vez estamos mais próximos, nós estamos aqui pessoas, eu estou em Leiria, deve haver aqui pessoas de todo o país, continental e de ilhas, certamente.
e estamos todos juntos, sentadinhos na nossa casa, mas estamos aqui próximos e até parece que somos amigos há muito tempo. Eu conheci a Margarida numa reunião que também foi à distância, e esta ideia da solidão dentro de uma cidade e dentro de uma sociedade de que se conecta de mil e uma formas, mas depois nos deixa cada um de nós isoladamente com algum desconsolo, não é? Isto deixa-me, faz-nos pensar, e é uma realidade para a qual nós acho que estamos agora, em termos de ciência, a despertar, ou pelo menos está isto a ser mais visível, não é? Quando nós sabemos que, por exemplo, cerca de 20% da população portuguesa já teve ou passou por sintomas depressivos, e isso tem uma implicação brutal na vida pessoal e na vida profissional dos próprios, de qualquer um de nós. Temos que perceber que isso é um problema que temos que pôr em cima da mesa. Por outro lado, há aqui esta questão, eu pus aqui a inteligência entre parênteses, porque isto é obviamente um termo, é uma terminologia controversa, desde logo a definição da inteligência acaba por ser um terreno às vezes pantanoso, conforme os interlocutores, mas eu gostava de focar aqui sobretudo na questão da dicotomia entre o que é a instrução e a educação, não é? Como é que nós nos preparamos e sobretudo como é que nós preparamos as crianças para a vida, para as necessidades diárias da vida deles enquanto crianças, que lá está, desde logo desde que são crianças, mas sobretudo como é que as preparamos para os desafios de uma sociedade que lá está, continua a mudar, sempre a mudar cada vez mais rápido, e que sobretudo nós temos que perceber que a nossa percepção da realidade hoje, ou o que nós pensamos que é certo hoje, provavelmente daqui a 10, 20 anos será completamente diferente. E, sobretudo, temos que a escola ou o projeto educativo, não é a escola só como instituição, o projeto educativo devia de crescer para esta ideia mais alargada do desenvolvimento da própria criança. Se não conhecem o livro do Michel Desmourguet, aconselho-vos vivamente, é um livro que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais, e na qual ele faz ali uma revisão bibliográfica e que aponta para os últimos estudos, mesmo de análise do QI, do conceito de inteligência das crianças, e que aponta que esta é a primeira vez desde que há registros que nós estamos a ver que o QI está em queda, portanto, que as crianças apresentam um QI inferior à geração dos seus pais. Mas depois há outros dados ainda mais práticos e mais dolorosos. Quer dizer, se apenas 9,5% das crianças gostam muito da escola, apenas 60% das crianças quer continuar os estudos, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, e sobretudo, e apesar disto não ser uma relação ainda que esteja estudada claramente pela ciência, e seja, que haja uma relação causal direta, mas sobretudo esta questão da prevalência do ecrã, sobretudo no que tem a ver com o entretenimento digital, é qualquer coisa que nos deve fazer pensar. E se não sabiam também, eu acho que eu não me canso de dizer isto, é apregoar isto a todos os cantos onde posso. O estudo mais fidedigno que eu acho que aconteceu em Portugal, com um N de quase 9 mil crianças, aponta para que crianças entre os 6 e os 10 anos de idade passem 200 minutos à frente de um ecrã por dia. 200 minutos. 200 minutos na vida de uma criança entre os 6 e os 10 anos à frente de um ecrã é completamente antinatura. É pensarmos na edificação do ser, na construção do ser, precisamente pelo lado contrário que devíamos estar a pensar. Nós temos que pensar na educação de uma criança para fazer fundações fortes e não a começar na ideia exploratória do conhecimento ou do entretenimento puro e duro, que é o que as crianças têm com esta exposição aos ecrãs. Portanto, sabemos que isto está tudo em mudança, o mundo está em mudança e que nós precisamos de nos adaptar a estes novos desafios. Eu acho que isto se ajeita mais ou menos em três grandes pilares. Por um lado, porque os valores éticos e morais estão a mudar, felizmente, na maior parte dos casos estão a mudar
também de forma muito rápida, coisas como a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, a multiculturalidade de qualquer uma das cidades ou qualquer uma das escolas por onde nós passamos, questões como a ecologia, os direitos dos animais, a participação cívica, faz-nos repensar a nossa vida nesta comunidade em que habitamos, nesta sociedade em que habitamos. O segundo ponto é um ponto também prático e brutal, que é, de facto, somos cada vez mais à procura de um lugar ao sol, e os lugares não são ilimitados, não é? E existe cada vez mais pressão sobre as cidades para que elas cresçam, para dar resposta às pessoas que estão em êxito, que buscam uma vida melhor, mas por outro lado também há um desejo, há uma vontade das pessoas de alguma forma se ligarem mais aos ritmos da natureza e às coisas da natureza, e o boom dos bios e dos ecos, acho que é um sinal, é um sintoma disto mesmo. E por outro lado, há outra coisa muito prática, que é a mudança da carga física do nosso trabalho. Não é? Se há 30, 40, 50, 60 anos, a maior parte das pessoas tinham um trabalho com um grande investimento braçal, por assim dizer, nós vemos que este envolvimento físico está cada vez menos presente, para dar mais a um lado mais intelectualizado das profissões, e mais uma vez se põe aqui em ligação o que é que são as hard skills e a instrução que a escola tem que fazer com as soft skills e as necessidades de todo o lado comportamental que as crianças precisam de ter, que nós todos precisamos ter para termos sucesso na nossa vida. Por isso, é fundamental desenharmos uma nova cidade e uma nova escola. Não uma nova cidade e uma nova escola que sejam bonitos exercícios estéticos de imaginação de quem quer que seja para um concurso ou para uma coisa qualquer que seja criada, como estes dois desenhos que aqui estão, foram desenhos futuristas, um há 100 anos e outro relativamente recente, mas uma cidade que de facto responda às necessidades das pessoas, não é? Uma cidade, como eu digo aqui, com as pessoas, das pessoas, com as pessoas, para as pessoas, respondendo às necessidades delas, porque a cidade e a escola são os centros da formação e da nossa vida. Como vos disse, eu não vou falar aqui da questão das desigualdades sociais, vou só falar das outras 3 questões. Em primeiro lugar, e do que é que eu acho que ou que nós defendemos aqui dentro do que é o universo brincar de rua, que deviam ser ou que devem ser, ou aqueles para que a gente luta, os pilares desta mudança. E desde logo, nesta área do sedentarismo e do combate à obesidade, e se calhar pensando aqui numa estrutura caminhando do mais básico para o mais complexo, desde logo esta questão que eu acho que é vital, que é devolver a cidade às pessoas que se deslocam a pé nela. Promover a mobilidade a pé das pessoas na cidade é hoje uma necessidade fundamental, não é? Mas também nós fomos crescendo, isto é se calhar uma visão um bocadinho pessoal, não é baseada em nenhum estudo ou coisa que se pareça, mas acho que nós fomos crescendo com esta ideia de os nossos pais foram-nos dando cada vez mais espaço para nós termos outras atividades, outras experiências, mas nós fomos crescendo cada vez em ambientes mais controlados, e a hegemonia da programação indoor, a escola indoor, a biblioteca, os espaços culturais, trouxe aqui um desafio acrescido e foi provocando também aqui acho eu, um certo distanciamento da necessidade de nós exigirmos de quem nos lidera um espaço público de maior qualidade. E eu acho que agora estamos exatamente no caminho oposto, e acho que a pandemia, talvez, das únicas coisas boas que nos trouxe foi isso mesmo, nos mostrar que o outdoor, o ar livre,
para além de provavelmente ser mais seguro em maior parte das situações, carrega aqui um potencial de promoção do bem-estar e de oportunidades que nós provavelmente já estávamos muitos de nós adormecidos, e isso acho que é fundamental nós criarmos estas alternativas que tornem a escalada do entretenimento digital e que deem alternativas para as pessoas virem para a rua e passar um bom bocado na rua e, obviamente, com programas de promoção da atividade física que são fundamentais, como já vimos pelos dados anteriores. Bom, em primeiro lugar, recuperar as praças e jardins para as pessoas, acho que isto é fundamental, é um debate que nós temos constantemente com toda a gente com que nos cruzamos, desde o Presidente da Câmara Municipal até aos desenhadores das cidades, aos arquitetos, esta ideia da praça que se perdeu, sabe-se lá porquê, ou a praça que foi entregue ao estacionamento dos carros, como a Praça do Comércio estava lá atrás. Não é bem assim, mas é quase, não é? Quando nós temos uma praça que é completamente circundada por carros que circulam a alta velocidade e por estacionamento, não é? Constante de trânsito, percebemos que isso tem uma implicação simbólica nas nossas vidas, não é? Eu no outro dia estava a discutir isto com uma pessoa que me dizia, mas a praça continua lá, ok, mas se eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, se eu vejo, se eu vou sozinho pela rua no meu dia-a-dia, e se eu vejo naquele sítio onde eu até gostava que o meu filho fosse, se eu vejo constantemente pessoas a acelerar e em excesso de velocidade ou em velocidade excessiva, mesmo eu, sendo pai, mesmo não estando com ele, é óbvio que na minha mente fica lá o desenho de, espera lá, neste sítio há gente a passar em excesso de velocidade. Se eu o deixo uma vez vir para aqui sozinho, eu corro o risco, ou ele corre o risco, de alguém não o ver, ou ele ter um comportamento impulsivo e meter-se no meio da estrada e não haver tempo para travar. Portanto, acho que isso é qualquer coisa que nós precisamos de... Quem planeia a cidade precisa de perceber. E esta devolução, esta recuperação das praças e dos jardins também passa por essa envolvência. Outro fator fundamental que acho que é uma coisa que nós aprendemos a desvalorizar, não saber porque que é das mais simples, e estamos a falar sempre aqui coisas muito simples de aplicar e de processos extremamente elementares para qualquer cidade, para qualquer presidente, qualquer vereador se mobilizar, que é, por exemplo, a ideia do banco de jardim. Porque é que nós perdemos esta ideia fantástica de termos bancos de jardim em todo lado? Eu cresci lá em Castro Verde, isto era tão paradigmático que as pessoas arrancavam os bancos de jardim, arrancavam não para estragar, mas tiravam os bancos de jardim de um sítio para o outro para acompanhar, por exemplo, o sol, não é? Para nós estar durante a tarde, o banco ia para uma zona que tinha sombra e no final da tarde as pessoas punham o banco de jardim e punham-no para o sítio que estava mais ao sol para podermos aproveitar o final do dia, não é? Esta ideia de tão simples que era o sítio onde as pessoas se reuniam, não é? Onde nós passávamos um bom bocado, eu ia ter com as pessoas mais velhotas que estavam a apanhar o fresco e brincávamos e no fundo crescíamos todos juntos. Outra dedicação, outra ideia muito simples a que nós nos temos dedicado às vezes com demasiado insucesso para o que nós gostaríamos, que é esta ideia dos jets dos cães. Também parece uma coisa tão simples, não é? Mas como é que é possível que eu deixe a minha criança ir brincar para um jardim que eu sei onde que os cães vão estar a fazer as necessidades deles, não é? Isto já não é compatível com o dia-a-dia de hoje, não é? Um pai hoje já pensa aí. É óbvio que os meus pais não pensavam isto quando eu tinha 8 anos e eu perdoo-lhes por isso, com toda a certeza, mas a verdade é que hoje em dia, para a maior parte das pessoas, isto é uma preocupação. É uma coisa simples, mas é uma preocupação. É qualquer coisa que nós ou quem planeia estes espaços, deve pensar. E, sobretudo, pensar que um jardim não é feito para embelezar fotografias no Instagram ou no Facebook. Um jardim é feito para as pessoas admirarem a natureza. Um jardim é feito para as pessoas brincarem, para as pessoas saltarem, para as pessoas pularem. Felizmente, eu tinha quando tinha... Agora vou-vos contar um segredo e espero que vocês não contem a ninguém, mas eu quando tinha para aí talvez uns 20 e qualquer coisa anos, quando havia aquelas placas muito bonitas a dizer não pisar a relva,
a minha diversão era arrancar essas placas, porque acho que isso é a maior aberração de todos os tempos, que é termos um jardim com um relevado que não se pode pisar, sabe-se lá porquê, tirando obviamente as devidas situações em que o jardineiro teve a fazer uma intervenção, mas ter uma placa de um jardim que permanentemente não pode ser pisada a relva parece-me assim um bocado abusivo. No brincar de rua, nós criámos uma solução, que depois vos vou falar também muito brevemente lá à frente, que se chama as tribos do brincar, pensando nesta ideia de devolver as praças e jardins para as pessoas, e as tribos do brincar nada mais são do que um grupo de pessoas, um grupo de crianças, que é acompanhado por no mínimo 2 guardiões do brincar, 2 adultos, e que estão numa praça ou num jardim, juntam-se a uma determinada hora para brincar e para usufruírem daquele espaço em comunhão com quem lá está, para brincar. Em segundo lugar, ocupar a rua e redescobrir os espaços naturais. E eu aqui acho que era o que eu estava a falar há bocadinho, de esta ideia de criar alternativa, não é? de criar eventos lá fora, trazer movimento, criar apelativos extra. Há aqui uma coisa engraçada que é, nós quando criámos o Brincar de Rua, nesta ideia das tribos de brincar, que se chamavam grupos comunitários de brincar, nós sempre pensámos isto para as crianças, não é? O objetivo disto é pôr as crianças a brincar. Para isso são precisos os tais adultos, que são os guardiões do brincar, mas nós nunca pensámos neles, no impacto que isso poderia ter nos adultos, nos guardiões do brincar. E às páginas tantas fizemos a primeira avaliação de impacto, e uma das coisas que os guardiões dos brincar nos diziam era: caramba, mas isto é um momento bom para mim, não é? Isto é um momento bom para mim. O facto de eu poder ter estado aqui neste jardim, a ouvir os miúdos a brincar, a ouvir os miúdos a rirem-se, a saltar, a ver o crescimento deles, a ouvir os pássaros durante 2 horas, pelo menos uma vez por semana, foi um momento bom para mim. E eu acho que esta ideia de trazer as pessoas para a rua, trazer esta movimentação, criar pretextos, que à partida não seria o pretexto de deixa-me pôr no banco de jardim a contemplar a maravilha da natureza, não é esse o objetivo, mas eu vou porque há outro motivo qualquer e depois, caramba, olha, é mesmo bom estar aqui. De repente há um concerto que acontece numa praça e de repente eu fico mais um bocadinho porque o tempo está agradável e as pessoas encontram alguém conhecido e partilhamos aqui qualquer coisa e descobrimos por aí. No Brincar de Rua criámos aqui uma resposta também interessante, sobretudo direcionada para as crianças, que foi criarmos uma plataforma digital, portanto um meio digital das pessoas se cruzarem ou seja, para referenciar eventos online, ou eventos outdoor. Portanto, a ideia desta app é fazer uma georreferenciação de eventos que basicamente dizem para que se eu vivo em Lisboa, vão aparecer os eventos online, e eu dar-lhe com online, a plataforma é que é online, os eventos são presenciais, mas a ideia é que um pai ou uma mãe ou quem quer que seja tenha acesso a uma listagem de eventos que acontecem na rua, aqui todos na rua, georreferenciados e com indicação para mim. Basicamente a ideia é fazer um primeiro ponto de encontro digital para depois as pessoas se encontrarem no mundo real. Depois há aqui outro fator que eu acho fundamental, que é reduzir o poder dos carros e melhorar a mobilidade a pé. Aqui parece que há 2 anos foi transposto para a legislação portuguesa esta ideia da nova, que já tem muitos anos, mas que foi finalmente regulamentada em Portugal, a ideia das zonas de coexistência, que são zonas em que quem impera não é o carro, quem impera é quem anda por lá, e este é também uma medida muito simples de se implementar, relativamente simples de se implementar, e podia ter impactos muito grandes, mas sobretudo a medida de reduzir drasticamente o estacionamento automóvel e a velocidade de trânsito dos carros, junto às zonas onde as pessoas circulam mais, onde as crianças circulam mais, nos jardins, nas praças, nas escolas, por aí adiante, que seria, ou que será, e que vemos que é o que está a acontecer na maior parte das cidades que se preocupam verdadeiramente com as crianças, com o bem-estar das crianças e das pessoas, é, aos poucos, gradualmente, tirar a primazia da deslocação de carro e dar outras oportunidades, e dar oportunidades para quem se desloca em meios de locomoção suave. Depois, outro bastião que nós tentamos defender aqui no Brincar de Rua, e que está
e eu penso que se vai afirmar agora nos próximos tempos, quando se for decretado ao final da pandemia, esta ideia de que, eu não sei se vocês conseguem ver aqui o mapa. Este mapa é de uma zona aqui em Leiria, uma zona de maior densidade de população, não é bem, mas pelo menos de maior concentração de betão, por assim dizer. E esta zona não tem aqui pertinho espaços públicos, tem que descer mais um bocadinho. Mas tem aqui, esta escola tem um parque infantil. Porquê é que raio este parque infantil não poderia estar aberto à comunidade para além dos tempos letivos? Não é? E esta ideia é uma ideia que nós estamos a tentar desenvolver aqui, eventualmente com o apoio dos Guardiões do Brincar, de se abrir, sobretudo nestas zonas onde não há equipamentos públicos, abrir-se estes espaços à população em geral para que as pessoas possam usufruir destes espaços e os miúdos possam vir a brincar e ter algum nível de atividade física aqui. Depois, pensando nas questões de combate à solidão, eu diria que há aqui 3 ideias fundamentais para nós, que são a promoção do encontro intergeracional, que foi dos pontos que nós defendemos desde o início. Depois há outro fator que nos fez pensar muito na maneira como fizemos a metodologia, que era esta ideia de... E nas primeiras apresentações disseram-me isto vezes e vezes sem conta. Havia pessoas que a gente apresentava, eu ia apresentar o Brincar de Rua em algum sítio público, toda a gente me dizia, eu já tinha tido esta ideia, mas nunca tinha tido faltou sempre alguma coisa para tomar o passo a seguir, não é? E eu acho que isto é uma das coisas que nós tentamos fazer, e acho que é uma das que temos mais sucesso, é juntar pessoas que têm esta faísca lá dentro, não é? Os fazedores. Quem tem a vontade de, eventualmente, já pensou, isto tem que mudar qualquer coisa, eu tenho vontade de fazer diferente e, ok, então vamos juntar estas pessoas, vamos mostrar que, juntos, se calhar, é mais fácil construirmos qualquer coisa de mudança e, sobretudo, combater esta ideia de que ninguém mais pensa como eu e eu, se calhar, sou uma ave rara e ninguém tem estas ideias como eu tenho. Não, a maior parte de nós são 0,00001% é que tem ideias fora da caixa. Todos os outros têm ideias que outros já tiveram com toda a certeza e às vezes faz-nos falta estarmos juntos e depois, claro está, faz-nos falta partilharmos para quem tem filhos aqui, percebe isto com toda a certeza, faz-nos falta juntarmos com outras pessoas que também tenham filhos. Como uma nota também lateral. Sabem qual foi o terceiro fator que nos referenciaram num estudo que nós fizemos com mais de 600 famílias sobre porque é que não deixavam os seus filhos ir brincar para a rua autonomamente? Eu digo que a primeira são as questões de segurança ligadas à questão rodoviária, a segunda tem a ver com os crimes crimes contra as crianças, de todos os que vocês possam imaginar, e a terceira, pasmem-se, a terceira é: eu não conheço outras famílias com crianças no meu bairro, não é? E eu que cresci num bairro em que toda a gente se conhecia e provavelmente a maior parte das pessoas que estão aqui cresceram num bairro onde, se não pelo menos, não digo que a maior parte das pessoas se conhecessem numa cidade, mas pelo menos já se viram, já havia uma referência qualquer visual. Hoje, como é que nós podemos dizer que eu não conheço ninguém, não conheço outras famílias que tenham crianças no meu prédio, no meu bairro? Acho que é uma coisa um bocadinho assustadora. Ok, como é que fazemos isto, ou como é que tentamos abordar esta questão? Recuperar o projeto identitário do bairro. Há aqui uma coisa engraçada que nós fazemos sempre ou que tentamos fazer sempre quando se começa um grupo novo, que é esta ideia de mapear os recursos que existem no bairro, né? Que é uma coisa interessante, que é, por exemplo, os miúdos precisam de ir fazer xixi, onde é que eles podem ir fazer xixi? Há a mercearia, há o café do Sr. Zé, há não sei quem, que são as pessoas que estão lá sempre, são as pessoas do bairro, né? São os atores fundamentais do bairro. Há uma associação, há a polícia, há o que quer que seja. Quem é que faz parte daquele bairro, né? São as pessoas, são quem faz a vida diária daquele espaço de vivência.
E depois esta questão da promoção dos eventos comunitários, que é fundamental, que são coisas, na maior parte das vezes, muito pequeninas, que vão desde uma caminhada a um piquenique ou qualquer coisa, que são coisas muito pequenitas, que envolvem muito pouco trabalho e envolvem muito poucas pessoas, mas que ajudam a criar este senso de nós vivemos aqui juntos e isto faz parte do nosso projeto de vida, partilharmos estas experiências de vida com as pessoas que vivem aqui à volta. Mais uma vez, dentro do que são as soluções práticas do brincar de rua, que tem que ver com as tribos do brincar, ou, por exemplo, o grupo comunitário de brincar na Praça de Londres. É engraçado como é que um sítio como a Praça de Londres pode ter um grupo comunitário de brincar. Por outro lado, há outro bastião, que mais uma vez espero que dispare aqui no pós-pandemia, que tem que ver com esta ideia de que para nós nos sentirmos realizados, às vezes a escolha do trabalho, eu diria que na maior parte das vezes a escolha do nosso trabalho não é uma escolha de gosto, é uma escolha de necessidade, mas mesmo compreendendo isso, e isso vai felizmente acontecendo em algumas empresas, acho que tem que se criar espaço para nós podermos fazer outras coisas para além do trabalho, não é? Outras coisas que possam entregar valor a outras pessoas, e a questão do voluntariado aqui acho que ganha aqui uma dimensão muito interessante, não é? Porque o voluntariado, tal como o nome indica, é uma coisa que nós aderimos voluntariamente, não é? Portanto, será uma coisa que será certamente alguma coisa da nossa decisão, da nossa paixão, e por que não fazer isto numa empresa que seja uma empresa à maneira, fazer disto, por exemplo, numa empresa que dá, como existem empresas já em Portugal, dar 4 horas por mês, 1 hora por semana, para tu fazeres uma coisa que realmente gostas. Essa ideia do voluntariado corporativo é uma ideia que nós vimos defendendo já há algum tempo. Este voucher de voluntariado corporativo é uma coisa que nós tentamos que apareça junto das empresas que têm já esta prática, e basicamente é esta ideia. Dentro do teu tempo de horário laboral, ou criando um sistema de flexibilização do teu trabalho, tu podes tirar tempo ou reorganizar o teu horário para poder ir executar uma função de entrega de qualquer valor à comunidade. Bom, criar redes reais de projetos comunitários é a nossa matriz essencial, não é? Porque o Brincar de Rua não vive só do projeto Brincar de Rua, ou melhor, nós vivemos só do projeto Brincar de Rua, mas as pessoas, os líderes comunitários, as pessoas que estão a fazer isto acontecer, têm outras iniciativas tão ou mais interessantes do que a nossa, e esse bolo da mudança é um bolo que nos interessa com toda a certeza, e lá está, criando estas proximidades, acho que é fundamental para que a mudança de facto aconteça, e é por isso que em breve teremos uma novidade aqui interessante, que é tentarmos criar aqui um hub de gente que, para além desta ideia do brincar de rua, possa trazer também outros contributos para a mudança da cidade e da escola, e que vos deixamos desde já o convite. No que diz respeito ao avanço das questões associadas com as competências para a vida, como tinha falado, eu acho que há aqui uma coisa que me assusta sempre muito, que é nós criámos um programa específico para as escolas, que se chama o Brincar de Rua Escolas, que fazemos aqui dentro, já vos vou falar um bocadinho mais lá à frente. Eu sei que a Margarida daqui a pouco está-me a cortar o pio, mas vou tentar ser breve. O Brincar de Rua Escolas vem responder aqui um bocadinho a esta necessidade, sobretudo de criar espaço para que, dentro de uma escola que está assoberbada pelos currículos verticais que vêm do Ministério da Educação e que dizem que tens que aprender X, Y e Z, se possa criar outras alternativas de espaços de aprendizagem para as crianças, e já vos vou falar um bocadinho do que é isso no Brincar de Rua. Bom, o Brincar de Rua, puro e duro, o que é o programa, tem que ver sobretudo com tentarmos aproximar as pessoas ao seu espaço de comunidade, ao seu espaço de rua, ao espaço de natureza que as circunda, e no fundo, sabendo que isso é uma porta aberta, é um gerador de oportunidades para que crianças aprendam com mais facilidade e de forma mais motivada, para que possamos promover a saúde, quer seja pela atividade física, quer seja pela redução a riscos de outras coisas como a Covid-19 e outras por aí andam, de promoção do bem-estar e da felicidade, que eu creio que é o que todos nós queremos, não é? Sejamos pais ou não, o que nós queremos é ter crianças felizes, que se sentem realizadas com as coisas que fazem.
nem sempre são as coisas que elas querem fazer, mas com as coisas que fazem parte da vida delas, e sobretudo crianças e pessoas que não vivem isoladas, não é? Não vivem em ilhas, e que têm um projeto comunitário, têm um projeto de outra gente que está lá à sua volta, com quem podem criar coisas, construir coisas, procurar quando não se sentem tão bem, e não, no fundo, combatendo a ideia da solidão de que falámos há bocadinho. Dentro do que é o universo do brincar de rua comunitário, o nosso enfoque são 6 áreas, desde logo a consciencialização para a importância do brincar, desde logo do brincar livre, o flagelo do sedentarismo infantil, a epidemia da obesidade e do excesso do tempo excessivo de ecrãs, são é a nossa luta diária. Acreditamos que é esse movimento, a ajuda às pessoas que estão a lidar diariamente com este problema, é uma das nossas missões principais. Por outro lado, esta discussão do desenho dos espaços públicos, né? Falarmos com os decisores políticos, falarmos com os desenhadores, para que se perceba que influência que o espaço público tem no bem-estar, na vida das pessoas. Esta ideia, por exemplo, de que nas escolas o espaço de recreio tem que ter o escorrega, tem que ter o baloiço. Porquê é que um espaço de recreio infantil tem que ter um escorrega e um baloiço? Porquê? Porque é que nós temos que depois cingir-nos ali àquelas regras todas brutais que temos que meter o tartão, ou temos que meter uma zona de amortecimento, ou temos que ter uma barreira física por trás do escorrega? Porque é que nos temos que sujeitar a isso se podemos planear um espaço com outras características e que respondam, sobretudo, de forma mais eficiente às necessidades das crianças? Portanto, tentamos fazer essa ajuda. A questão do advocacy, junto sobretudo, obviamente, dos decisores nas áreas do direito de brincar livre, do voluntariado, uma coisa que, por exemplo, fundamental para nós, que é os voluntários do brincar de rua têm que apresentar um certificado de registro criminal, mas o certificado de registro criminal custa 5 euros. Pá, isto não faz sentido nenhum. A pessoa que está a contribuir para o bem-estar comum tem que dar 5 euros, se o certificado tem validade de 3 meses, teria que dar 20 euros todos os anos para estar legal dentro do que é uma ação de voluntariado. Não faz sentido, isto é uma coisa que nós temos vindo também a trabalhar. Depois, dentro do que é do que já fizemos, vocês podem consultar. Eu convido-vos a visitarem o nosso site para sabermos o que é que andamos a fazer, e o que é que já conseguimos, e o que é que esperamos conseguir nos próximos tempos. Temos este programa de brincar de rua escolas, que é um programa centrado sobretudo na ideia de que nós não vamos passar conteúdos específicos, mas vamos contribuir para que a criança, no fundo, se encontre com o espaço natural e que encontre as oportunidades de se questionar, de criar, de planear, de partilhar a partir de coisas que têm que ver com o seu espaço natural. O Brincar de Rua Escolas tem uma particularidade que foi desenhado desde o princípio para seguir aqui um conjunto de desenvolver aqui um conjunto de competências, mas também dentro do recreio, mas também fora do recreio, portanto levar os miúdos para fora da escola e para os espaços contíguos à escola, de forma a que eles possam também, mais uma vez, lidar e aproximar-se do espaço físico da sua cidade, com a ajuda dos pais. Não me vou alongar aqui muito mais com esta questão. Havia aqui muita coisa para falar, e sobretudo aqui nestas questões do lidar de ensinar os miúdos a lidar com o risco, que seria aqui uma questão que daria pano para mangas, com toda a certeza. As questões que têm a ver com a criatividade dos miúdos. Aqui uma coisa muito engraçada que aconteceu, por exemplo, um dos elementos que nós usamos muito é o giz, e houve uma vez que acabou o giz e os miúdos decidiram que então vamos procurar coisas alternativas, e encontraram pedacinhos de terra e outros, um pedaço de carvão, e começaram a desenhar. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que podem acontecer, há aqui um conjunto de faíscas que nós podemos... sermos nós os gatilhos para isto acontecer. Eu acho que este é um mundo que nós estamos a tentar desenhar, e acho que quem eventualmente partilha destes ideais, seja porque
eu percebo que a mudança tem que acontecer, mas eu ainda não me sinto preparado. Seja porque eu já estou a fazer diferente, seja porque eu quero aprender a fazer diferente. O convite que vos faço é que venham bater à nossa porta. Brincar de Rua, www.brincarderrua.pt. Subscrevam a nossa newsletter, mandem-me um e-mail. Eu vou pôr aqui mais para a frente os nossos contactos. Estaremos sempre abertos para criarmos aqui uma rede alargada de gente empreendedora com vontade de fazer e, sobretudo, com vontade de dar e receber ferramentas, porque, no fundo, nós a única coisa que fazemos é isso, é dar ferramentas para que as pessoas possam, de facto, sentir-se capacitadas para provocar mudança, sejam ferramentas que são nossas, criadas por nós, dentro das metodologias que percorri aqui muito rapidamente, sejam outras que têm que ver com pessoas que trabalham connosco ou que se voluntariam atrás de nós. Eu só queria mesmo encerrar, Margarida, indo um bocadinho atrás, com a frase que pus na descrição da oficina, e que eu acho que é uma frase muito que ilustra aqui o que quero dizer de uma forma muito interessante. O Tim Gill é um pensador à frente do seu tempo e que convido toda a gente a espreitar. Há muitas coisas aí no YouTube sobre ele, mas esta ideia de que o bem-estar dos habitats, da cidade, dos nossos habitats, está muito enraizado no que tem que ver com o número de crianças que o habitam de forma mais ou menos autónoma. Para mim parece-me muito interessante, porque de facto vemos que crianças felizes a brincar na rua têm mais oportunidades para crescerem mais saudáveis, mais felizes, com mais oportunidades de aprendizagem, sobretudo porque têm adultos por trás que podem também dar uma continuidade ao conjunto de experiências que elas têm, sejam eles adultos guardiões do brincar, como estão aqui, por exemplo, neste cenário, como sejam pais mais acordados para as necessidades das crianças, sejam educadores ou professores, e certamente estarão aqui muitos competentes para fazer a mudança acontecer. Portanto, estão com certeza, Francisco, e acho que foi uma mensagem que passou muito bem. Acho que vais ter mais gente a brincar e vamos ter que fechar. Entretanto, há ali uma mão no ar, mas se calhar responder na grande sala, porque as salas vão fechar em 10 segundos. Vamos para a sala principal. Até já.